Boa noite, pessoal. Estamos hoje no dia 8 de dezembro de 2025, no nosso 44º encontro do projeto Rosa da Palavra, Travessia do Liso do Sussuarão, projeto de extensão da UERN, em consonância com a UFRN e com a URCA, e a gente hoje, nessa data de hoje, nós vamos eu quero dedicar esse encontro à memória de John Lennon. Hoje é uma data muito importante, né? O 8 de dezembro, data em que ele foi assassinado, em 1980, já tem aí tanto tempo, 45 anos, né? Então, uma homenagem a ele, ele que junto com os demais membros do grupo, né, da banda The Beatles, assim como Guimarães Rosa, moraram um tempo em Hamburgo, né? Tanto no início de carreira, eles estavam ali em Hamburgo, assim como Guimarães Rosa. Vamos, então, para a leitura da Memória Jagunça, da Tomói. Pode ser, Tomói? Tudo pronto aí? Antes, boa noite ao Antônio. Boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. E primeiro eu preciso agradecer então ao Sandro, a Adriana também, e a todos, né? Muito obrigada pela compreensão, porque eu também estou gostando demais a partir dessa semana. Realmente eu peguei, eu estou estudando bastante, eu li, mas infelizmente eu não vou poder assim não escrevi de uma forma como vocês, né? São todos, todos especialistas, e eu não sou da outra área, tal. Então eu fiz de uma forma bem simples, mas eu ainda vou completar. Então antes eu falei com o Sandro, né? Uns 15 minutinhos, né, Sandro? E dizendo que, né, eu vou ler então a primeira parte também com outras complementações, e a segunda parte, que é a discussão, também escrevi, só que eu também vou ter que fazer uma boa organização ainda. Eu fiz uma parte, mas ainda falta outra. Então, eu agradeço a todos vocês. A Alexia, que não está também, que ela me substituiu, quer dizer, na verdade, não é substituição, né? Eu é que tenho que agradecer a todos. Bom, então, vou começar. Projeto Rosa da Palavra, Memória, quadragésima terceira, da Travessia do Liso do Sussuarão, memória do dia 1 de 12 de 25. Referente às páginas 347 a 356 do livro Grande Sertão Veredas. Hoje, São Paulo, dia 8 de dezembro de 2025. Bom, sob o comando de Riobaldo, a tropa parou no findar do Chapadão, longe do poente, onde ele, Teobaldo, fez questão de não querer prosa nem presenças de ninguém, para que vissem que estava pensativo de projetos e raivoso tristonho. Teobaldo questiona: o demo existe? Só se existe o estilo dele, solto, sem um ente próprio, feito sem remanchas na água. E foi na encruzilhada, meia-noite, nas veredas mortas. E pergunta: atravessei meus fantasmas? O que era para ver? Se houvesse, mas não houve esse negócio. Se pois o cujo não me apareceu, quando esperei, chamei por ele, vendi minha alma. Vendi minha alma vendi minha alma a quem não existe. Não será o pior? Ah, não, não, declaro. O diabo não há nenhum. E o que, a tanto digo, eu não vendi minha alma, não assinei finco. E
Diadorim não sabia de nada, só desconfiava. Recebo conselhos do compadre Quelemem, me traz tranquilidade. E pergunto, como é que sozinho por si alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem, tem que ter. Senão a vida de todos ficava sempre a confusão dessa doideira que é. E que para cada dia e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue ser a certa. Pergunto, e além? Escondida e visível, mas não achável, do verdadeiro viver que para cada pessoa sua continuação já foi projetada, como que se põe em teatro para cada representador sua parte que antes já foi inventada num papel. Pergunto, e o medo? A quem vendi? Não sei se vendi. Minha alma tem que ser de Deus, senão, como é que ela, a alma, podia ser minha? Peço para o Senhor rezar com ele. Todos não vendem, o diabo não existe, não há. E a ele eu vendi a alma, então. A alma a gente vende só, é sem nenhum comprador. Então, aparece Kipis, que é recebido com uma boa surpresa. Kipis retornava, depois de tantos meses, com boas roupas, montado no cavalo amarelo, pitando um maço de cigarro de fábrica e rico feito em mascarenhas. Kipis o tratou de catarana e questiona: o sertão tudo não aceita? A minha pessoa era nada. Glória de Zé Bebelo, era nada. O que dá fama, dá desdém. Kipis vinha na ignorância de que não era o chefe. O que eu carecia? Primeiras batalhas, suspender a alta coragem adiante de meus cabras. Reto, viemos, beirando o ribeirão da areia, derrota abatida. O que era que eu tencionava fazer? O Senhor espere. Ao meio, de uma coisa, eu tenho certeza, que Diadorim não ia me mentir. O amor somente para dizer maior verdade. Diadorim me compassava por força. E a Otacília? Estava guardada, protegida, na casa alta da fazenda de Santa Catarina. E Diadorim, que bastava ele me olhar com olhos verdes, tão em sonhos, e por mesmo de minha vergonha, escondido de mim. Mesmo eu gostava do cheiro dele, do edício dele, do morno, que a mão dele passava a minha mão. Pergunto, eu era dois? O senhor vai ver. O que não entendo hoje, naquele tempo, eu não sabia. E a conta, e a carta para o Tacília era uma sinceridade muito difícil, muito dificultosa. Escrevi pela metade. Remeti a carta um ano após. Continuo falando por palavras tortas, conto minha vida que não entendi. De repente, tive vergonha, desgostei de estar querendo escrever aquela carta. Penso, um homem é um homem no que não se vê e no que consome. Ah, homem não, Otacília, eu não merecia. E Diadorim, era um impossível. Desisti de tudo. E o demo? Demiti dele? Pensei nele. Em vezes, o que era em mim, o sentava, não pensava. E que pensava? Produzia era dúvidas e confusões. Eu mesmo estava contra mim o resto do tempo. Não estava? Todo mundo, cada dia, me obedecia mais e mais me exaltava. E daí? Já estava inteirado no comum das meias alegrias, a minha bondade misturada com maldade a meio. Uma vez, ainda mais longe, fui
e dei com Lázaro. Era um homem em chagas, nojentas, leproso, mesmo um terminado. Beleza de Diadorim, e a beleza de Diadorim, ainda maior, fora de todos o comum, só de boa doçura. Sobre o que juro ao Senhor, vi imagem da Nossa Senhora Abadia, a Santa. Era beleza e amor, com inteiro respeito, e mais o realce de alguma coisa que o entender da gente por si não alcançava. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza e geral macho, em suas roupas e suas armas? Ele tinha a culpa, eu tinha a culpa, eu era o chefe. O sertão não tem janelas nem portas, e a regra é assim: ou o senhor bendito governa. Bom, a segunda parte, então, vai ficar para a próxima. Tudo bem, pessoal? E também o que eu concluí é que realmente, o tempo todo, o Reobalto, ele está deitado num divã, né, como se estivesse, é uma metáfora, e conversando sempre com o Senhor, que seria, então, a pessoa que está ouvindo ele. Bom, então, acabou. Obrigado, Tomói. Você vai construindo essa segunda parte e a conclusão da tua memória jagunça, aí manda para mim, certo? E aí depois a gente coloca lá no grupo, certo? A Ceci também ficou de fazer uns ajustes e quando ela terminar, ela vai mandar para mim, tá bom? Aí assim, prazer. Gostou da experiência, Tomói? Olha, bastante sofrida, mas está valendo a pena, sim. Estou gostando demais. Eu não queria nem sair da primeira página. Há Ótimo. muito tempo com ela. Eu agradeço você se dispor a colaborar conosco na constituição desse acervo, dessa nossa experiência, que é única, né? É uma experiência singular. E aí, então, você colaborou. Obrigado. Gente, vamos passar para um outro momento, antes da leitura do trecho, vamos ver quem produziu os seus Blackouts Poetry, e a gente poder ler aqui, antes da gente começar a ler o Guimarães. Tem Silvia, tem Adriana, tem eu, quem mais que fez? Só nós três? Eu perdi essa aula. Não anotei a lição. Olha, esse aluno, eu perdi essa aula. Pois está certo. Então, a gente vai eu faço a recuperação. Vamos fazer segunda época, Antônio. Opa, estou aí também. Eu também. Não, o Renato fez, o Renato, né? Desculpa, então o Renato, foi Silvia, Renato, Adriano e eu. Aí, Silvia, quer começar? Posso? Eu separei a página 359 que nós vamos ler hoje. Ah, olha aí. Tá? Ótimo. E aí ficou assim, ó. O Santíssimo Nome, eu mesmo, desisti de sobreguardar, dares e tomares, abespinhei. A vida é um vago variado. Sim. Em qualquer parte se planta um chão bom, e com alegria, nesta verdade, mas só me serviam homens tão diversos de mim. Achei por meu destino, tive fé em mim sozinho, achei de querer e não querer. Arrogo, essas ave-mariazinhas, pelejei por afirmar a ideia. Às vezes, as rezas mais longes, um do outro lado do rio, escondia licença, pois ora me servia, no chão povoado, a Deus por mim, a de Adorim,
Eu queria pensar nisso. Acho que ficou bonzinho, né? Sim, ficou. Porque a ideia é justamente essa. Você vai pegar o texto canônico, né? O texto já que está ali estabelecido, e você vai atribuir um sentido diferente, um sentido outro, que é o sentido teu, né? Como a Adriana subverteu bastante. Vamos já ver. Então, a gente... só que a gente faz isso sem escrever uma palavra sequer, né? A gente vai selecionar as palavras, destacá-las e passar um lápis preto, fazer um blackout, né? Apagar as outras palavras, e só aquelas que a gente selecionou, a gente vai ter como um texto. E aí ler naquela sequência, como o Silvia está mostrando aí. Eu passei marca-texto nas palavras que eu Marca-texto. escolhi. E o Certo. resto eu pintei com lápis de cor mesmo, preto. Certo. Pronto. Então, a ideia é essa, é como se fosse uma espécie de dadaísmo, né? Técnica da Ela capa. fez uma yellow poetry. Yes, fez um yellow poetry. Gostei, Renato, gostei. Renato, quer ler a tua? O teu? Vamos lá. Vamos lá. Lugar rodeando. Lugar rodeando debaixo de um pau cardoso, preto, conforme o senhor sabe. Era o careca, ali. Por isso o judeu toma... Por isso o judeu toma encruzilhada de qualidade dessas. A escuridão. Medo, tremor, espantosas palavras. Eu queria escutar a minha opinião? Um pescoço que me estava tendo medo de mim. Pai da mentira? Tinha carnes. Possuía sangue derramável. Vinha, me dava ordem. E ele vinha como? Estava ali, querendo meus olhos no hor de nada. Vinha em cata, isto é, as coisas dos bichos. Arrepia os cabelos. Conheci a ação, cansaço. Tinha que vir, naquela hora, jajão, espojeiro. De repente, com as astúcias, preto morcegão de mim. Do farejo... Peraí. Do cão que fareja outros buracos. Tudo era grande sertão. Não, tudo era grande vereda. Esse é o erro. Eu queria colocar tudo era grande sertão, mas acabei que eu te falei que eu ia corrigir e não corrigi. Entendeu? Então, é isso. Mas Tudo era grande sertão. O grande vereda ficou interessante. Ficou melhor. Porque ficou até melhor, né, Silvia? Porque é a tua expressão. É a tua, Renato. Mas ficou assim, mas porque veio assim, eu vou de uma palavra por linha, aí fui, algumas jamais e tal, mas eu fui descendo, entendeu? Eu fui descendo igual um rio. Quando chegou lá embaixo, acabou na vereda. Eu falei, não, pô, então acho que era melhor Grande Sertão e tal. E fiquei com isso. Mas, pô, Grande Vereda ficou bom também. Tudo era Grande Vereda. Deixa assim, pô, tá ótimo. Deixa eu E ver eu o meu. gostei que eu inverti o que ele queria fazer. Ali ele fala que ele estava cata. E, na verdade, eu coloquei que o bicho estava cata. O bicho é que dava ordem, não ele. E na hora, ele conheceu o cansaço, né? E no texto está que ele não conheceu o cansaço, entendeu? Sim. Mas, enfim... É interessante que a gente pode realmente, pela subtração, construir um outro texto, né? E outra que ali, aquela palavra ação não era ação, ali era alguma outra coisa que eu cortei e criei essa palavra, ação, entendeu? Sim. Então foi assim, foi também uma... Roubei um pouquinho ali, né? Porque eu criei uma palavra do nada. Mas ficou legal. Beleza, demais. Eu vou ler. Vou ler primeiro. Do desafio, né? Foi bem legal, assim, foi. Sim. E você sente, né, que você está mexendo com o texto de Guimarães Rosa. Então, ali, ao mesmo tempo que são minhas palavras, sabe? Parece que são minhas, mas, na verdade, são dele. São dele, mas com o sentido que você ressignificou. Sim, sim. Então, mas aí dá essa sensação de posse, né? Você, caramba, eu tô com as palavras dele, né, cara? Criando em cima da...
Muito legal essa sensação, assim. Pronto, então deixa eu ler agora o meu. Neto, qual é a sua página? Não entendi. Era essa parte do que ele fez, foi a parte do leproso, é isso? Qual é o número da página? Você não anotou, não? Eu não anotei, cara. Eu abri, igual o Sandro falou, abri na sorte e tirei a foto, entendeu? Pronto, ótimo, é perfeito. Também dá Mas certo. eu não lembro, mas eu posso achar aqui, não é difícil. É onde o careca dança, ali que ele fala, ele estava debaixo de um pau rosa, ou senão de um pau preto e tal, do pau cardoso. Não é difícil, não, entendeu? Ele estava chegando ali na encruzilhada, entrando nas veredas mortas ali, né? Pronto, deixa eu explicar como foi que eu fiz a minha, que foi o seguinte. Eu não xeroquei, porque nas tentativas de xerocar, como o livro é muito grosso, essa edição, aí a parte interna ficava comprometida. Então, eu peguei o PDF e imprimi, e deu certo demais. E, então, a partir dele, eu fiz o poema, né? Vou ler agora. Existência. Tinha o discurso, o combate valente. Só pesei meu coração, me criei capaz de autos. A velhice não vale? Tudo. Eu não purgo remorso. É a memória a luzinha no escuro. Esta vida é suas perdas e colheitas. O que nela guardava era uma felicidadezinha. Ah, que lindo! Parabéns! Eu achei que deu certo, sabe? Achei que deu certo demais. Testei 2, 3 vezes até dar um sentido. Quando deu sentido, aí você faz o blackout em tudo e pronto, está feito o texto. Agora da Adriana. Faz a introdução, viu? Falar tudo aquilo de novo? Não, primeira coisa é que eu me senti muito mal, né, de riscando as palavras do Guimarães Rosa. Isso aí acho que não se faz, isso já acho que é uma heresia tremenda, né? Mas... Boa. Agora, já que era para entrar na brincadeira, então o que eu fiz? Eu peguei uma das páginas que eu mais gosto de Grande Sertão, que é a página do Mimo, né? Em que Riobaldo oferece a Diadorim a pedra de safira e Diadorim recusa. E não pode dizer exatamente por que está recusando, né? Então, assim, essa página que tem a impossibilidade do diálogo, eles estão falando, mas não existe uma comunicação verdadeira ali, né? De colocar em comum exatamente o que eles estão sentindo. Aí eu pensei assim, né? Tive uma ideia, acho que foi o Demo que me inspirou aqui, e aí eu resolvi né, bagunçar logo o Grande Sertão, né? Porque assim, a gente sabe qual é a história e como termina. Aí eu fiz assim, para quem quiser acompanhar, o que acontece? Esse livro grande da Companhia das Letras ia ficar difícil de fazer a cópia, né? E eu estava com o pequenininho da Nova Fronteira, então eu fiz a cópia da Folha da Nova Fronteira na página, acho que é 374, eu acho. 374. E aqui na Companhia das Letras, é final da 269, início da 270. Então, todo mundo já sabe como é a história, o que vai acontecer nesse episódio, né, da Pedra de Safira. Mas eu fiz assim: deste coração, Riobaldo, eu recebo a Pedra de Safira. Escuta, Diadorim, vamos embora. Vingança, promessa, os Judas matamos. Em um átimo, um suspiro. Riobaldo, muita era a minha decisão. Eu só vinha esperando o que em seu querer esteja. E aí eu pego uma letra de cada cantinho, roubei também como Renato, e escrevi o título, A Heresia. Muito bom, parabéns. Muito bom. Maravilha. Ela refez totalmente a história, né? O Para diálogo. o ano que vem, a gente pode sugerir
todo mundo fazia na mesma página para ver o que, que vai dar, as diferenças que vão dar, entendeu? Isso é Poderia legal. ser também, poderia Ótimo, ser também. Pode ser, inclusive, da página que a gente vai iniciar. Quando terminar aí, você vê onde a gente vai terminar, a gente já passa entendeu? Essa missão de casa. A pessoa já volta ano que vem, pô, fica lendo o teu Yellow Poetry. Pois então, eu achei fantástico, de todo mundo, né? De todos. Achei que deu certo para mim, para os meus intentos, né? Como eu fui percebendo, porque a gente nunca sabe o resultado. Mas no caso da Adriana, ela foi intencional. Ela disse, né, eu vou reverter todo esse diálogo aqui. Na verdade, quando eu comecei, eu peguei a página que eu gostava e falei, o que eu vou achar aqui dentro? Mas aí comecei a ler, e aí eu falei, não, eu vou ver se é possível mudar o fim dessa história, né? Fazer uma coisa assim mais bonita, né? Uma coisa mais romântica. Eu acho que o Guimarães ali correu uma lágrima aqui assim nele, sabe? Ele deve estar com ódio de mim. Mas quem gostou foi Manuel Bandeira, com certeza. Bom, gente, vamos agora para a nossa leitura, mas só para dizer que essa proposta do Blackout Poetry é uma proposta de uma atividade em que a gente possa se expressar a partir do texto do Guimarães, do Grande Sertão, produzindo outras significações. Quem quiser depois fazer, pode fazer, fique à vontade, aí depois manda lá no grupo, tá certo? Ô, Sandro, Oi. inspirado no seu Morangos Mofados, posso ler o que eu fiz improvisadamente? Sim, pode. Eu Claro. peguei Morangos Mofados, tá? Oh, olha isso. Como se fossem mágicas, Nossa. tão a seu tempo viriam, sem aditivos. Tocou o corpo, glória, arpejo, cornucópia, barroco, bizantino, gótico, ouro sobre azul, gemeu torcido, o sol nascendo, como se ouvissem as notas iniciais da sagração da primavera. O gosto mofado, desaparecido, tinha 5 anos mais que 30. Abri os dedos, calmo, claro, os canteiros de cimento. Possível plantar morangos aqui? Frescos morangos vivos vermelhos? Sim, sim, sim. Lindo. É a última página de gente. Morangos Mofados, que eu sou apaixonado por esse conto, entendeu? Então, Está parecendo o final de Ulisses, né? O monólogo de Mole. Sim, sim, eu digo sim. ele termina exatamente com 3 sims. Bom, Morangos Mofados é o livro da minha adolescência, né? Uhum. Eu li, eu acho que em 86, e nunca deixei de ler. Eu tenho a edição da Brasiliense, viu? Eu também. Tu tem, né, Silvia? É. Eu adoro esse livro, eu adoro os contos. Falando na verdade, o livro nem meu porque eu dei a Patrícia, quando eu namorava com ela nos anos 90. Cheio de morangos e chocolates. Faz tempo, hein, Patrícia? Que bom, a gente trouxe o Caio Fernando Abreu aí para essa roda de hoje. Delícia demais. Demais, demais. Daqui a pouco eu vou pegar o meu, calma. Vamos começar a nossa leitura, então, gente? Vamos. Deixa eu ver aqui. Está aqui. 356. Deixa eu começar. Hoje o trecho é curto, né? Bem breve. Daí a gente vai bater os papos, né? Vou iniciar. O senhor estando lembrado, aqueles 5 soturnos homens, catrumanos também, dos gerais, cabras do alto Urucuia, os primeiros que com Zé Bebero tinham vindo surgidos, e com ele desceram o rio Paracatu numa balsa de talos de Buriti. Esses sempre mereceram, pouca história da gente.
por quietos e certos, bem procedidos, sujeitos de furtadas palavras. Agora eles comigo queriam um entendimento. Um Diodato, esse era o cabo deles, formou em frente dos outros, puxando a parlagem. Queriam conversa comigo em só, apartada. Eu apreciasse aqueles homens. A valentia deles estava por dentro de muita seriedade. O urucuiano conversa com o peixe para vir no anzol. O povo diz, as lérias. Como contam também que nos gerais goianos se salva de comer com suor de cavalo. Sei lá, sei. Um lugar conhece outro é por calúnias e falsos levantados. As pessoas também nesta vida. Mas aqueles 5 me condiziam. Admirei de ver que eles todos ainda estavam a pé, mas com dobros e bissacos nas costas, feito prontos para a pedestre viagem. Sisudez deles ainda semelhava maior. Então constituí meus ouvidos para o cabecilho de Diodato. Praz vosso respeito, chefe, a gente decidiram. A gente vamos embora, para vossas ordens. O homem me disse a si mesmo, casmurro com serenidade. Tive de ver bem suas feições. Um cara assim aos poucos se examinava. Entendi, mas reperguntei. O homem não coçou a cabeça. Olhos de santo de madeira. O nariz dele era bem grande, nariz que não se empinava. Só tinha a barbazinha que tem um queixo de cavalo. O homem não coçou a cabeça. Firme disse. Queriam ir-se embora de uma vez. Careciam. Ah, eles bem que conheciam a regra, que um jagunço sai do bando quando quer. Só tem que definir a ida e devolver o que ao chefe ou ao patrão pertence. As armas eles não devolviam porque eram deles, mas como tinham de primeiro vindo a pé, largavam bem agora os cavalos. Pegavam era um tanto de matula, trivial de farinha e carne seca e rapadura para uns 3 dias mal. Mesmo assim, era doideira, achei. Doideira tensionarem vagar reto dali de onde estávamos, alto ermo, distantes brenhas. Por que é que iam? Nem esperando eu desse minha primeira ganhada? A isso, meio acontecidos, chefe. A conforme a gente carece, traz vosso respeito, senhor, sim. O homem meio respondeu, bastante sincero. Reparei no chapéu na cabeça dele, que era de couro de veado, sua para, com macias abas e formato muito composto. A cara dele mesmo dava um ar honrável, circunspecto, por mal que com manchas, salvo de alguma velha moléstia, semelhando nódoas de caldo de caju. Sua graça toda é Diodato de quê? Indaguei. Diodato nariz, por alcunha, ele disse. Disse de brancura. Conheci como eu nunca tinha dado tento da atenção naqueles homens, cuja valia. Assim que eles eram de batismo, e o Pantaleão, Salúcio, João Tatu e o bispo. Naquela hora, era que eu punha tino. Nunca mais tive notícia desses. Hoje repenso. Naquela hora, eu cogitava jeito de conservar todos em companhia. Remei minhas perguntas. De onde que eram? Desses córregos, do Buriti Comprido, Tamboril, Cambaúba, Virgens, Mata Cachorro, das Cobras, para cima da Barra da Vaca, Arinos. Em sertão são. Isso que são lugares. E que é que me adiantava saber que tinham suas ocas por lá? O que eu inventei de conhecer era de onde tinham estado, quando o Zé Bebelo deu com eles que vinha voltando de Goiás.
Ah, senhor, sim, nas beiras, roças do rio São Marcos, senhor, sim, no esparramado, fazenda de uma dona mogiana. Cabras dessa dona mogiana tinham sido, mas com sua labuta de plantações. Que qualidade de crimes eles tinham feito para principiar? Crimes de boa merência? E por que era que tinham querido vir com Zé Bebelo? Isso eu quis perguntar, o que de repente perguntei. Por via de que é que vocês desespiritaram de seguir viagem com a gente? Falei e refunguei para não ter falado. Que gabo e questão não se regra de se negociar. Mas o homem de Odato, distanciando de uma minha pergunta dessas, esbarrou vez, demorão, mesmo num desajeito. Ele fungava. E ele comigo não tinha ajustado, mas não queria me ofender sem a razão. Chegou, olhou para os companheiros que acenavam devagar com as cabeças, mas numa maneira brandazinha de sonsa. Fora de tudo o mais, para não se entender se é sestro ou anuído, que é do jeito comum como a gente costuma. Ara, senhor, sim. E por fim ele falou a resposta, que a influência esmoreceu. A gente gastou o entendido e estava quase meio envergonhado. Eu disse, após, não vê, chefe, praz vosso respeito, as coisas demudaram. E viemos como se o Zé bebeu. Vai, a gente gastou o entendido, ele disse. O que Zé Bebelo falou quando chamou vocês? Ah, foi, quando chamou, senhor, sim. Ele prometeu vantagens? Não se diz, chamou, falou misturado, a gente viemos. E o que é que ele falou? Agora a gente não sabe mais. Falou muito razoável, falou muito razoável. Agora, com perdão vosso, a gente esquecemos, a gente gastou o entendido. Mas muito razoável, falou. De irritado, de aflame, dei-o discutir. Pois, por que é, então, que não foram logo com Zé Bebelo, quando o Zé Bebelo se foi? Deixamos o tempo dos outros passar. Não temos questão, não temos questão. Mirei e vi o que desde antes me invocava. Aquele homem, por uns astutos indícios, se apartando, ele desconfiasse de mim. Aqueles outros homens, os do todo sertão, das brenhas, os com as ventas largas para baixo, cada um cão, o que era que eles achavam em meu ser? Repensei. Então, para avaliar em prova a dúvida deles, tive um recurso. Amanhã, como inesperadamente, de repente, eu muito disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vendo como foi o supetão de susto que ele teve, arregalado conforme me olhava, e naquilo ouvido não acreditava, o tanto que retardou para responsar todo baixo, ou para sempre. Despedidos estavam, podiam ir. Não, a bobeia. Se ele, em fato, estranhou, foi somente por causa do tom de minha voz. Se foi por minha voz, foi porque, no afã de querer pronunciar sincero demais o santíssimo nome, eu mesmo tinha desarranjado falar essas nervosias. E eles iam-se embora conforme desistir de sobreguardar esses homens. Do que é que me valiam? O contrato de coragem de guerreiros não se faz com vara de meirinho, não é com dares e tomares. Fino que me abespinhei por conta, ao que aqueles homens não eram meus de lei, eram de Zé Bebelo.
E Zé Bebelo era, assim, instruído e inteligente em salão de fazenda? Desisti, dado, não baboseio. E o mais era como alguém dizendo, vai declarar seca por esse norte, e homem e mulher vão vir. A vida é um vago variado. O senhor escreva no caderno, 7 páginas. Aqueles urucuianos não iam em cata de Zé Bebelo. Conforme, sem nem satisfação, fiquei sabendo. Voltavam de volta para os seus recantos. Quartel de mandioca, em qualquer parte se planta. E o senhor derruba um mato, faz um chão bom, roça também se semeia. Eles foram embora, deixei levarem os cavalos. Reparti com eles alguma quantia. E com alegria se arregalaram. Dinheiro é sempre amigo. Seja, estude o que digo, nessa verdade. Que eu, livre longe deles, desaluídos, é que estes estavam comigo. É que eles estavam comigo. Mas eu quisesse, com o gano préstimo deles, então só me serviu era na falsidade. O senhor me entende? E digo que eles eram homens tão diversos de mim, tão suportados nas coisas deles, que, por contar o que achei, que devia de ter pedido a eles a lembrança de muito rezarem por meu destino, mas de desertarem de mim, então, será que era um agouro? Não sei. Que sei. Tive fé em mim mesmo. O que juro e que sei é que Tucano tem papo. Achava, adiante dias de caminho, achei de querer e não querer, em comentários instantes, que rezassem por mim a rogo e paga, reza boa de outro, singela, que mais me valesse essas ave-mariazinhas, novenas. Assim, conforme Diadorim tinha expedido o recado para minha Otacília, mediante o arrieiro de uma tropa. Pelejei por afirmar a ideia nisso, que o próprio depois eu enxotava. Às vezes as melhores haviam de ser as rezas de mais longe, desconhecidamente. Me lembrei de um homem de minha meninice, um do outro lado do rio. O sujeito que escondia uma oração tão entremunhada, desguisada, que duvido mesmo um padre aquilo entendesse e desse licença. Pois ora me servia. Ou a mulher que teve seu meninozinho parido no chão do rancho, no povoado dos Papudos. Ela me devia mercês, então não podia encaminhar a Deus por mim, nem um louva-amém? Só será que o rieiro passa e vai na Santa Catarina? Isso perguntei a Diadorim. O que perguntei era por uma opinião. Eu queria pensar nisso de tarde, nos repontos, de assento, mas logo esse sossego manso me largava, nuvenzinha dele. Vaqueiro pode laçar o lugar do ar? Às voltas e revoltas eu pelejava contra o meu socorro. Hoje eu sei, pois sei por quê, mas eu não falava sozinho. Figuro que estava em meu são juízo, só que andava às tortas, num lavarinto. Tarde foi que entendi mais do que os meus olhos, depois das horrorosas peripécias, que o senhor vai me ouvir, só depois, quando tudo encurtou. Dei decreto de fim em essas esquisitices. O que não perguntei, Diadorim me respondeu: há muita coragem, Reobaldo. Se carece de ter muita coragem. Ah, eu sabia. A coragem, eu. Aí quem era que me vencesse nesse dever, a lirolé, quem podia afrontar minha presença, feito morro padrasto? Tinha mãos e ações que davam para lavar meus trajes. Mas o que Diadorim disse não me fez moça. Dou exemplo do que houve e se passou uma vez no Carujo, um arraial triste, em antigos tempos. O povo dali fugiu por alguma guerra ou pressa, fecharam a igrejinha com o morto lá dentro, entre as velas. Eu gostava de Diadorim corretamente. Gostava aumentado por demais, separado de meus sobejos. Aquilo, davandito,
ele tinha falado solto e sem serviço, era só uma recordação, assim, um fraseado verdadeiro, ditado da vida. O que não fosse destinado para ele nem para mim, mas que era para todos. Ou então, sendo para mim, mas em outros passados, de primeiro. Ali naquele lugar, o Carujo, no reabrirem, depois de uns meses, a igreja, o defunto tinha se secado sozinho. Ao portanto, que se ia conjuntamente, Diadorim e eu, nós dois, como já disse, homem com homem, de mãos dadas, só se a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vai a vida inteira. Que coragem é o que o coração bate, se não bate falso. Travessia do sertão, a toda travessia. Só aquele sol, assaz claridade. O mundo limpava que nem um tremer d'água. Sertão foi feito, é para ser sempre assim. Alegrias. E fomos. Terras muito deserdadas, desdoadas de donos, avermelhadas campinas. Lá tinha um caminho novo, caminho de gado. Arte que eu achei o meu projeto. Só digo como foi, do prazer mesmo sai a estonteação, como que um perde o bom tino. Por quê? Viver é muito perigoso. Diadorim, o rosto dele era fresco, a boca de amor, mas o orgulho dele condensendia uma tristeza. Matéria de orgulho que me desencontrara, motivo esse que me entristeceu? A nenhuma. Eu já estava chefe de glórias. Em Diadorim, não duvidava do meu inteiro, que fosse para encontrar o Hermógenes. Desse jeito, a gente ia descendo ladeiras, arrentas e com pedras, e com os abismos dos lados, e tão a pique que podiam arrebentar os rabichos dos arreios. No despenhado, no alidecer, os cavalos muito se agachavam, de ancas feito, se os pescoços deles se encorajassem, encompridassem, e montões de pedras para baixo andarem até lá. Diadorim ainda cria, mas no meu favor, no meu fervor, em se ir perseguir o Hermógenes. Essas ladeiras era que me atravessavam, depois dali eu ia ter muita pressa demais. Agora o senhor saiba qual era esse o meu projeto. Eu ia traspassar o liso do Sussuarão. Termina aqui. Nossa. Dando um mote para o próximo ano, né, gente? Para a gente retomar aí fazendo essa ponte, né? E tal. Nossa, terminou bem legal, viu? Bem, assim, bem de acordo até com o nome dessa temporada do projeto. Exato. Tá vendo? Bem bacana. Isso que eu ia falar. Ficou certinho. A ideia era essa. Ficar bem fechadinho, né? Nessa temática. Mas, então, gente, os urucuianos, né? Os 5 urucuianos que debandam do grupo, debandam do jaguncismo, e vão ter uma conversa, uma prosa com o grande chefe Urutu Branco. Vamos deixar em aberto para a gente conversar? Como é que é? Prosa mesmo eles não tiveram, né? Porque eles não falaram absolutamente nada.
Não Só entendi. tiveram que ir embora. Prosa mesmo eles não tiveram. Eles Prosa não, né? Foram bater um papo. iam embora, né? Daquilo que o Riobaldo contou para a gente, né? Aí, assim, a gente sabe que os diálogos, não, desculpe, os diálogos, né, no Grande Sertão, eles são sempre fragmentados, né? Raramente a gente tem uns diálogos longos, com frases inteiras, né? São só coisas quebradas. E eles mesmos, né, os urucuianos, tanto o Diodato, que estava agora à frente do grupo, como o Salústio João, né? Na outra vez, também, tanto um quanto o outro tem uma dificuldade, né? De se expressar, porque usam alguns vícios ou algumas expressões já muito antigas, que não são de uso mais muito comum, né? Aí fica difícil de ter esse entendimento tão do imediato. Mas, de qualquer maneira, é interessante pensar a forma como eles se expressam, né? Praz vosso Senhor, né? Praz, e uma série de expressões que até mesmo para o contexto do Riobaldo, né? É uma coisa antiga, né? É uma coisa bem antiga mesmo. Eu tenho uma expressão que eles repetem 3 vezes, que eu acho muito boa, que a gente gastou o entendido. Exato. Isso eu acho preciso para mim. Isso é uma coisa, quer dizer, você, né, em determinado momento da vida, você elabora alguma coisa, racionaliza e entende. Mas aquilo não é eterno, aquilo de repente você gasta aquilo, não faz mais sentido, né? Aquela decisão que você tomou, aquele entendimento que você teve já não preenche, já não tem sentido mais. E ele repete 3 vezes isso, tá? A gente gastou o entendido. Eu acho fantástica essa expressão, gosto muito dela. Não vale mais, né? Eles não falaram muito, mas eles disseram tudo, né? Bastante. E é legal também que antes disso, ele conjuga, né, a gente viemos, ele conjuga errado assim, mas depois ele fala, a gente gastou, ele fala o certo, entendeu? Mas antes ele estava conjugando errado. Errado não, né? Ele estava conjugando, assim, não é a forma culta, né? Ele estava mais... Eu acho que ficou bem marcado isso também, como forma dele de expressar. A maneira popular, né? Que a maneira popular também ela não é totalmente coerente, né? Tem certos momentos que ela diz de uma forma, usa uma forma, e em outros momentos usa outra. O próprio Lula usa muito, assim, né? Ele fala muito assim, dessa forma, mas em determinado momento o Lula fala dentro da norma, vamos dizer assim, padrão, né? Etc. Né? Silvia está aqui para dizer melhor para a gente. Mas o Márcio levantou a mãozinha aqui. Márcio? Me chamou a atenção uma frase solta, que ele diz assim, sobre os catrumanos, né? Sempre mereceram pouca história da gente. E os catrumanos representa, se Guimarães está fazendo uma história vista de baixo, né? Porque ele está contando a história da plebe brasileira, dos homens pobres brasileiros, os catrumanos são os pobres dos pobres, né? Sim. O povo do Sucruiú e dos catrumanos são os pobres dos pobres, né? São os miseráveis dos miseráveis. Aí ele sapeca essa frase que eu achei legal. Outra coisa que me chamou a atenção, como o Paulo também gostou, né? Essa coisa do a gente gastou o entendido. E a outra frase é: o contrato de coragem de guerreiros não se faz com vara de meirinho. Aí o que eu acho legal em Guimarães é que ele surpreende o leitor, né? Porque, assim, quando eu digo assim, a gente gastou, aí alguém vai perguntar logo assim, gastasse quantos reais, Márcio? Gastasse 100, foi? Gastasse 50? O contrato, é o contrato de aluguel, Você está fazendo um contrato com seu inquilino, tá? E aí Guimarães pega palavras que são gastas, que são de uso comum, e aí ele dá um novo sentido, né? Como se ele ressuscitasse a palavra, né? Ele ampliasse a fronteira da palavra, ele testasse a elasticidade da língua portuguesa, desse significante, e ampliasse, né? Então, a gente gastou o entendido, não é nada comum, e o contrato de coragem de guerreiros não se faz com vara de meirinho.
ele pega o Meirinho, que é um funcionário do período colonial, né, e traz para o século XX e ressuscita um funcionário da coroa portuguesa que está lá do lado do governador-geral, aquela coisa toda, é um funcionário público, né, o Meirinho. Outra coisa, ele diz, a vida é um vago variado. É um aforismo, né, um negócio lindo, né? A vida é um vago variado. E logo depois ele diz assim, escreva no caderno 7 páginas. Ou seja, o doutor está tomando nota para escrever uma história. E é interessante que é uma história contada, o depoente dessa história, vamos dizer assim, é um homem do campo, é um homem da plebe, é uma história vista de baixo, com fontes de história vista de baixo. Eu não estou num gabinete com ar-condicionado no Rio de Janeiro escrevendo a história do sertão, eu estou no próprio sertão conversando com o jagunço, ele está me alimentando com informações sobre o sertão. Isso é muito legal. E, por fim, a frase linda que é dita, né? Sertão é feito para ser sempre assim. Alegrias. Essa palavrinha se repete muito em Corpo de Baile, né? Só lembrar do final de Miguelinho, da história de Miguelinho com Dito, né? Sempre alegre, Miguelinho, sempre alegre. Está muito em Corpo de Baile, mas aparece bastante no Grande Sertão, né? O tema da alegria. E geralmente vem junto com tristeza, né? A tristeza e a alegria e a tristeza. Esses movimentos opostos, né? Ele coloca muito isso no Grande Sertão. Se vocês olharem bem, depois forem pesquisar no PDF, aí, mandando procurar as palavras, você vai encontrar trechos bem longos em que ele está o tempo todo falando da alegria, da tristeza, de ser triste para depois ficar alegre, né? Ou ser alegre na tristeza, ou triste na alegria e tal. Faz essa mistura boa. Silvia levantou a mãozinha. Eu só continuando com o Márcio falou ali, eu achei bacana também quando ele diz na página 357, em sertão são isso, que são lugares. Eu acho que esse trecho, assim, ele dá é como se ele tivesse comprovando, né, que a fala dele, a expressão que ele usa, é a expressão da terra, não é a expressão do autor, né? É o autor quem escreve, é o autor quem conduz a narrativa, mas a expressão é do sertão. É isso, o sertão é isso. O sertão são esses catrumanos que quem está na cidade não quer ver, né? Não que não queira ver, não quer entender que o sertão é real, é isso, né? Então, eu achei assim, esse trecho, embora pequenininho, ele é bem expressivo, né? Eu vejo assim com uma expressividade grande, porque é como se ele dissesse assim, para vocês, leitores, olha, presta atenção aqui, ó, né? O sertão é isso, não tem explicação, o sertão é real, é essa realidade aqui, ó, a realidade dos catrumanos, né? É isso que eu vejo, né? E uma outra coisa que eu achei bonita, bem bonita, na página 360, de Adorim e eu, nós dois, como já disse, homem com homem de mãos dadas, só se a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vida, a vai-vida inteira, que coragem é o que o coração bate, senão bate falso. Travessia do sertão a toda travessia. Achei esse trecho, assim, lindo. Maravilhoso esse trecho, né? Uhum. E o sertão é como o Márcio já tinha colocado, o sertão foi feito para ser sempre assim, alegrias. E fomos, né? Quer dizer, isso nos representa, é uma terra, como ele diz aqui, ó, desdoadas de donos, avermelhadas campinas. Lá tinha um caminho novo, caminho de gado. E o sertão é isso, caminho de gado. E vocês, leitores que estão aí na cidade, não conhecem um palmo desse sertão, né? E por isso que viver é muito perigoso. Isso. Viver é assim, viver é muito perigoso.
Eu acho isso, sim, fantástico. Obrigado, Silvia. É o Aí Paulo. tem o Paulo, depois a Adriana. Paulo. Sim, eu queria destacar um trechinho aqui que me remeteu a quando a gente leu Tutameia no encontro anterior, tinha um conto, o Intruge-se, em que ele começa a descrever os vaqueiros, né, que estavam conduzindo a boiada, e aí a gente começou a contar, eles falam que eram 11. A gente contava e dava 12 números, né? Dava 12. Aí a gente descobriu, não, que ele fala, até fui pegar o livro aqui para ver o trecho, que ele fala: Leocádio, o Piorra, Joãozão e Amazono, revezados, abriam cova. Aí depois a gente chegou à conclusão que Leocádio, o Piorra, era o apelido do Leocádio, não era um outro nome. E aí dava certa conta. E aí aqui é interessante ver como é que a narrativa, como é que ele constrói a narrativa, quando ele fala esse parágrafo aqui, ó, desses córregos do Buriti Comprido, Tamboril, Cambaúba, Virgens, Mata-Cachorro, das Cobras, ele está dizendo da onde que são os... E esses lugares todos existem, tá? Eu marquei no mapa esses lugares todos aqui, então é tudo pertinho ali, perto do Urucuia. Então, aí ele fala, das Virgens, Mata-Cachorro, das Cobras, para cima da Barra da Vaca, Arinos. Aí você pode achar que ele está descrevendo os lugares. Na verdade, Arinos chamava Barra da Vaca, depois passa a chamar Arinos. Já há muito tempo depois. Então, ele está explicando para o doutor que está do lado, olha, para cima da Barra da Vaca, Arinos. Exatamente. A entonação é essa. É essa. Né? Acima da Barra, Arinos. Porque na época que se passou o romance, que se passa o fato, chamava Barra da Vaca. Mas ele está contando a história 40 anos depois. O lugar mudou de nome. Agora é Arinos. Né? Em 23, não foi? Você falou que esse foi 23. Em 1923. Passou a se chamar Arinos. Arinos. Eu mais disso, dessa observação sua. Porque Barra da Vaca também é o título de um dos contos, né? do Tutameia. Um conto importante e tudo mais. E olhando aqui, gente, essa ilustração do Poti nas orelhas desse nosso livro, né, dessa nossa edição, aí você vai ver justamente esse território todo, né? A Serra das Almas, a Barra da Vaca, o Chapadão do Urucuia. Encontrar o Chapadão de Urucuia, todo aqui desenhado pelo Poti, né? Isso. Então, assim, dando destaque, porque é o rio da predileção do Riobaldo, e onde ele deseja tanto estar, né? Tem um momento que ele... E aparece aí Barra da Vaca, né? Está aí no mapa. Barra da Vaca, aparece aqui, Barra da Vaca. Aí ele diz assim, que ele queria criar, o Riobaldo, né? Uma religião, uma cidade da religião, e que fosse lá em cima da Chapada, né? Lá do Chapadão do Urucuia e tudo mais, né? Então, esse grande chapadão, como se fosse ali uma espécie de planalto central do Brasil, um outro planalto central do Brasil, né? Então, uma cidade da religião, né? que fosse ali criada. E tem mais uma coisa que eu queria dizer, nesse mesmo parágrafo, Sim. é algo que, assim, é uma coincidência aí de eu ter sido criado numa determinada região lá de Minas, do Triângulo Mineiro. Então, ele fala assim, ó, Zé Bebelo com ele tinha voltando de Goiás. Assim, senhor, sim, nas beiras, roças do Rio São Marcos, no esparramado, fazenda de uma dona mogiana. Então, é assim, eles estavam em Goiás e foram para Minas, né? Para Urucuia. Então, eles saíram de Goiás, e o Rio São Marcos é o que divide Minas de Goiás. Né? E esse nome aqui é o seguinte, esse Dona Mogiana, na verdade, é uma estrada de ferro que existia, na minha época ela ainda estava operando,
que era a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, que saía do estado de São Paulo, cruzava o Triângulo Mineiro e ia para Goiás, para a região do Rio São Marcos. Ia até numa cidade chamada Ipameri, que é lá perto do Rio São Marcos, em Goiás, né? Então, eu acredito assim, na verdade, essas companhias de estrada de ferro, elas iam abrindo a estrada e elas tinham eles compravam as terras e faziam empresas de colonização e tal. Então, as terras eram da estrada de ferro. Então, o Riobaldo, ele confunde as coisas. Ele acha que Mogiana é uma mulher, a dona Mogiana. Mas, na verdade, eram as terras da estrada de ferro da Mogiana. E eu acho isso, quer dizer, não tem como me certificar disso. Mas o nome Mogiana é isso, é da estrada de ferro Mogiana, que era de Mogi, saía de Mogi, aqui em São Paulo, e ia até Goiás. Então, era a estrada de ferro Mogiana, assim como tinha a Sorocabana, que saía Sorocabana, interessante. Saía de Sorocaba. A Mogiana saía de Mogi. Então, essas terras lá no Rio São Marcos, da dona Mogiana, eram terras da estrada de ferro. A estrada de ferro que abriu e ele fala que ele acha, não sei se ele estava mal informado ou qualquer coisa, ele acha que era de uma mulher, terras de uma dona Mogiana. Era terras da estrada de ferro. É interessante, eu acho que essa tua reflexão ajuda a elucidar algumas coisas com relação ao nome dela, né? É bem interessante. O Mogiana também remete a, que eu fui dar uma olhada, o significado da palavra Mogi, né? Que é Rio das Cobras, né? Mogi é cobra, né? Aí, então, quer dizer, tem a ver com um rio, o traçado de um rio, né? Tá bom. Mas o que eu queria ouvir do Paulo era justamente esse aspecto dessas cidades todas, da Chapada ali, que você citou, né? Essas localizações todas, né? E Arinos e tudo mais, porque me parece assim que eles desistem, eles debandam, eles saem do bando, porque eles estão percebendo que o Riobaldo está indo muito para longe do Chapadão, né? Ele é o território deles. Então, eles não querem ir para um outro lugar que não seja o seu próprio Chapadão. Então, eles querem voltar para ali, retornam. E não vão nem atrás, tanto é que não vão nem atrás de José Bebelo, atrás, né? Não vão procurar saber onde é que ele está. Eles vão voltar como se estivesse voltando para a sua fonte, onde está a sua energia vital ali, né? A sua terra e tudo mais. Adriana e depois Regina. Então, assim, voltando para o começo, quando a gente fala da linguagem deles, né? Sim. Quando ele fala lá que eles são catrumanos também, logo na primeira frase, sabe que o catrumano é do sertão profundo. E essa frase que o Márcio pegou em seguida, quando ele diz assim, eles sempre mereceram um pouco a história da gente, por quietos e certos, bem procedidos, sujeitos de furtadas palavras. Então, a gente sabe que essa aqui é a linguagem que ele quer usar mesmo, né? Agora, como eu estava dizendo, né? Eles falavam pouco, falavam errado, falavam truncado, mas eles disseram tudo. E Riobaldo captou a mensagem, né? Que era, não queremos ficar aqui. Ele captou essa mensagem imediatamente, só que ele ficou muito invocado com a razão. Por que eles estão indo embora? Né? E aqui no texto, né, diz que Riobaldo queria conservar todos em companhia, mas eu acho que ele ficou também meio perturbado, achando que fosse a questão do pacto dele com o Demo. Será que eles estão querendo ir embora porque estão vendo essa figura do Demo? Eu já estou, como se diz, transmitindo isso daí, né? E aí, eu vou só lembrar também, bom, quando o Paulo começou a falar do Intruje-se, eu também lembrei do Intruje-se, mas fazendo um link com isso, e também com a questão das palavras que Guimarães Rosa usa com outros sentidos, e às vezes a gente lê num sentido que a gente acha que é, mas se a gente lê devagar, a gente vê que não é. Na página 358, ele fala assim, a manha
como de inesperadamente, de repente, eu muito disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém, na hora que leu manhã, mas aqui é a manha, né? E a manha, eu lembrei de quem? Do Ladislau do Intrúgice, porque o Ladislau, que era lá o responsável, né, levava a boiada, ele também tinha suas manhas e suas estratégias para descobrir quem é que tinha matado o Kill, que era o jagunço lá que tinha sido morto, né? Então, essa história da manha, na hora que eu li isso aqui, eu também lembrei, já tinha lido Barra da Vaca aqui para trás, aí vem a manha, eu falei, bom, isso aqui tem muito a ver, né, com o Ladislau. O Ladislau de Tutameia. E a outra palavra que a gente lê também, a gente lê padrasto, né? Que é o que a gente conhece, né? O padrasto, a madrasta, né? Isso aí já está na página 360. E porque eu vi isso aqui, está escrito. Aí, quem era que me vencesse nesse dever, a lirolé? Quem podia afrontar minha presença feito um morro? Padastro, não padrasto. Quando eu li isso aqui, eu falei, será que isso aqui é um erro tipográfico? Porque essa palavra padastro eu não conheço. Agora, morro padrasto também eu teria que pensar um pouco para buscar, pensar muito, né? Para buscar o que isso pode significar. Aí eu fui lá no léxico da Nilce Santana Martins e achei essa palavra, padastro, uma significação de que é um lugar alto, um monte ou construção que domina um terreno acima, por cima, que calha direitinho com isso aqui. Na hora que fala feito um morro padastro, é aquele morro que está acima de tudo. Quem é que queria ser, que ousaria ser maior do que eu, estar acima de mim, né? Mas isso aí é a mágica do Guimarães Rosa, né? Que usa essas palavras. Vou aproveitar que você passou aí nesse ponto, e a lirolé, porque essa eu não conhecia. Então, essa palavra eu também busquei no léxico, é uma palavra sem significação, que poderia ser uma espécie de uma interjeição. Aqui, é o que ela diz. Um miro da vida. E ele está aqui. A pergunta dele é quem era que me vencesse nesse dever? Quem podia afrontar minha presença? Né? Ora, bolas, ou outras coisas que a gente costuma falar, né? Sim, horas bolas. Isso faz parte do namoro dele com a língua, entendeu? Do Guimarães com a língua, que ele falava, né? Que ele tinha uma relação. Sim, ele gostava de fazer essas. Adriana, eu não sei se você mencionou isso que você falou, que eu, pelo que eu entendi, quer dizer, na minha percepção, os catarumanos foram embora porque desconfiaram que ele estava com um parte do dedo. Porque ele fala, quando é que o louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o outro levou um supetão de susto. Isso. Que arregalou os olhos, né? Me olhava naquilo, não acreditava. Isso. Tanto que retardou para responder o para sempre seja louvado, né? Que é o mote, né? É igual a manha do Ladislau lá atrás. Só que existe. Exatamente. Existe uma outra interpretação aqui. O Riobaldo, ele desconfiava que realmente eles estivessem indo embora pelo receio da questão do pacto mesmo, né? Mas, como o Sandro já mencionou, e o Francisco Itezar, nesse livro dele, né, A Metafísica do Grande Sertão, eu até pensei em você, Paulo, eu vou fotografar e mandar o trecho. Ele diz assim que Riobaldo está se afastando, indo para um lugar totalmente longe do que era a terra desses urucuianos, desses catrumanos, né, desses 5 aqui. E que eles, tanto que tem um momento que eles falam, na hora que ele fala essa frase aí, né, que tudo a gente gastou entendido, tem um momento que ele fala assim, não vê, chefe, praz vosso respeito, as coisas demudaram. As coisas demudaram. Essas coisas demudaram, tanto pode ser o pacto que eles estejam sentindo ali que tem alguma coisa errada, né? Ou pode ser também. Boa noite. Temos visita. Boa noite. Pode falar mesmo.
Ou pode ser também que eles perceberam, né? Porque até então, acho que é nesse trecho mesmo que fica muito claro que Reobaldo vai atravessar o liso do Sussurão e vai em busca dessa vingança, porque até então a coisa estava muito na cabeça dele. Tanto que ele parecia aquele chefe assim, meio, né, do exército de Brancaleone e tal. Então, aqui, tendo ficado mais claro que o percurso era esse, estava se afastando da terra deles, eles resolvem voltar. É isso que o Tesar fala lá. Se a Regina quiser continuar, eu vou pegar o trechinho e aí depois eu leio aqui. Tá? Regina. Só complementando esse padastro também pode lembrar lá o Curtamão, né? Que é aquela casa que é feita. Ou a casa do Primeiras Histórias, que também é em cima, a casa que foi queimada. Do Mano Antônio, tio Mano Antônio. Né? Tem várias referências, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é uma descrição que me deixou assim, eu fiquei assim, abismada, né? Que ele fala, entendi, mas reperguntei, o homem não coçou a cabeça, olhos de santo de madeira. Nossa, aí você fica parado nisso e você fica com essa imagem, né? O nariz dele era bem grande, nariz que não se empinava. É a própria descrição do santo de madeira, né? Só tinha a barbazinha que tem um queixo de cavalo. Gente, ele pegou o santo de madeira e descreveu. E depois ele repete, o homem não coçou a cabeça, firme disse. Quer dizer, os caras não estavam ali de brincadeira, né? Não iam titubear em momento nenhum, né? Achei muito interessante isso. E uma coisa, eu compartilhei lá no grupo, olha que coincidência, né? É um Instagram às vezes eu nem sabia, um cara que ele está meio que se lançando a candidato a Minas, né? Gabriel Azevedo, e ele fez um vídeo hoje, acho que ele está começando a candidatura dele, andando, que hoje é o Dia dos Gerais. Dia 8 é Dia dos Gerais, e ele está numa cidade do Jequitinhonha, e ele começa a falar, né, que os Gerais são mais, assim, o que começou a civilização, né, antes de Minas existir, já existiam os Gerais, e já existia a civilização dos Gerais, né, na beira do São Francisco, que é tudo que vai dar suporte depois ao ciclo do ouro, né. Então, assim, a riqueza, né, o que ele fala, em outras palavras, mas o que ele fala nesse vídeo dele é bem interessante, né? Ele fala da Matias Cardoso, que tem a igreja mais antiga de Minas, e o que ele fala, isso, assim, que a verdadeira riqueza de Minas, né, a verdadeira riqueza, a verdadeira resistência, são os Gerais, né? E a gente sempre vai, né, associa a riqueza às cidades históricas. Mas é muito interessante esse vídeo. Eu não sei qual é desse cara, mas, assim, já ganhou seu voto. Não, só do cara, assim, nesse vídeo ele cita o Guimarães Rosa, inclusive, falei, pô, só do cara saber quem é Guimarães Rosa, né, não perguntar se o Guimarães Rosa trabalha na rádio, já é uma... Não, e um cara que tem uma visão para dentro de Minas, né, pro Vale do Jequitinhonha, né? Ele fala, não, o Vale do Jequitinhonha não é miséria, é riqueza, né? Então, assim, parece que eu não sei, eu estava conversando com uma amiga minha, ela gosta muito dele, eu já tinha visto os vídeos dele, mas não sabia que ele estava se lançando a candidato, parece que é um cara bem preparado, bom, mas não sei, enfim, mas... Mas é candidato a governador? Está se lançando candidato a governador. Acho que ele é do MDB, aí a coisa já começa a ficar meio esquisita, mas enfim. Mas ele é um cara interessante, eu já vi outros vídeos dele, e eu passei lá no grupo, se vocês quiserem, mas olha só a coincidência, nós estamos fazendo a nossa roda no Dia dos Gerais, né, uma bela homenagem. Sim, interessante, eu não sabia dessa história. E ele diz que, historicamente, nesse dia 8 aí, a capital de Minas muda, né? E ele estava nesse lugar lá, Matias Cardoso, como se Minas, nesse dia,
esse lugar fosse a capital de Minas hoje, por ser Dia dos Gerais. Bem interessante, assim, gostei. Ele é bem novinho, um cara bem novo. Sim. Adriana, já pegou Só ali? Só para ler esse trechinho aqui para o Paulo, depois eu vou colocar lá no grupo, tá, Paulo? Fala assim... É do 189, o comecinho da Metafísica do Grande Sertão, do Francisco de Tesar. Ele fala assim: aqueles 5 soturnos homens, catrumanos também dos gerais, comunicam sua vontade em uma bela manhã, quando a tropa se preparava a sair para o norte, em uma direção que já não era a do Alto Urucuia. O narrador tinha lembrado o detalhe de forma indireta, ao constatar que a caminhada atual o afastava de Otacília, a quem pretendia escrever uma carta. Aí ele cita: cada dia tocava com a minha gente por contrárias bandas, para mais apartado de onde ela assistia. De fato, a fazenda Santa Catarina fica quase nas fontes do Urucuia, no oeste. Em outras palavras, e sem o chefe ter motivado a nova orientação, a tropa se desvia da terra de onde eram oriundos os 5 jagunços. Exatamente isso. Então, não sei se isso confere com todo o mapa que o Paulo tem aí na cabeça, né? Mas é o que ele diz. São essas duas motivações, né? Essa motivação de que o bando agora, comandado pelo Ruto Branco, estava se distanciando das terras urucuianas. Então, eles não queriam se apartar desse território. E, do outro, essa desconfiança do Riobaldo de que talvez ele tivesse sido dominado, né? Montado pelo capeta, e que isso estivesse tão forte, tão evidente, que os urucuianos tinham percebido isso e dele não queria mais seguir na chefia. E aí ele tem aquela manha de lançar a jaculatória, né? Lança a jaculatória, que né? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, porque a pessoa tem que dar a resposta, né? E a resposta é: para sempre seja louvado, né? Então, essa é a resposta que tem que ser dada. Se a pessoa dá... Para sempre Nosso Senhor seja louvado. Isso aí me remeteu muito a Antônio Conselheiro, que Antônio Conselheiro também tinha essa coisa, entendeu? Ele falava e as pessoas retornavam. No Brasil, eu não sei se o Brasil todo, né? Mas no Nordeste, eu ouvia muito isso, ouvia demais na minha infância, e tinha até um amigo meu muito católico, né? De participar das SEBs e tudo mais, isso lá nos anos 80, eu, quando encontrava com ele, ou eu, a gente dizia isso, jogava essa jaculatória: louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o outro tinha que responder: para sempre seja louvado. Assim como me lembra muito a canção não é a canção, mas o relato do Luiz Gonzaga. É isso aí. O primeiro show que eu assisti na minha vida foi um show do Luiz Gonzaga. Eu era criança, eu vi Luiz Gonzaga no palco. Do meu ele bairro. chega e conta a história, né? Quando ele volta para casa. No bairro que eu morava. Não foi no Allianz Parque. Que é um bairro assim, de periferia em Natal, né? Em cima de um caminhão, um show de graça, assim, para a população da periferia, minha mãe, meu pai, eu não sei se meus irmãos, eu creio que sim, mas eu só me lembro, assim, meu pai e minha mãe. E não me esqueço, porque todo mundo chorou naquele show. Todo mundo chorou. Meu pai chorou, minha mãe chorou, né? E eu ficava olhando por que está todo mundo chorando. Mas a canção era muito triste, que era A Triste Partida, né? Muito lamuriosa demais. E também ele contava essa história de quando ele volta para Pernambuco, volta para Itu, vai na casa do pai, do Januário, e chega de madrugada e ele bate na porta. Se liga, eu não posso chegar simplesmente batendo na porta de madrugada, porque pode ser um mau espírito, né? Atormentando. Então ele tem que dizer essa jaculatória, que é a que desarma a pessoa que está dentro de casa. Então ele diz: louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo,
E a pessoa... Não, o pai dele, o Januário, diz isso, e ele responde, para sempre seja louvado. É quando ele abre a porta e diz, mas não é que é o Luiz? Então, assim, é interessante isso, né? Eu não sei se no Brasil todo se usa essa ejaculatória, mas aqui no E o Nordeste... pai ainda fala, isso é hora de chegar em casa, ô desinfeliz. Depois disso. Pois é. Eu não sei se o Márcio, a Patrícia, quem é de Pernambuco aqui, mais que possa dizer, mas eu acho que é uma expressão que ainda está em voga. Não sei se... mas por aqui se fala isso. Também fala? Pronto, eu acho que E essa é uma fala da missa também, né? Do ritual da missa. é? Tem. Bom, eu não frequento, aí eu não sei. Mas tem esse trecho na missa? Tem algum momento na missa em que o padre diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e os fiéis respondem para Eu só sei que o final diz assim, vão em paz, né? É o final, é o final. É o final, isso é. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. E o que eu quis dizer também, o Sandro, que me lembrou o Antônio Conselheiro, é pelo fato de serem essas pessoas sem terra, vagando, entendeu? Como os 4 humanos, e acabaram se reunindo lá em Canudos, entendeu? Então, essa impressão de pessoas que não têm terra, que não têm lugar, né? É bem nesse contexto mesmo, né? Tem essa semelhança, essa similaridade. Porque era logo ali, aconteceu, entendeu? Aconteceu, era um passado recente para o Guimarães Rosa isso, entendeu? Aconteceu em 1889, mas enfim. Até hoje, a cicatriz foi tão profunda, né? Que até hoje tem impacto, né? No Brasil. A gente lembra, né? Quer dizer, o momento de Canudos, né? Toda aquela tragédia. E é interessante que esses urucuianos, eles não eram catrumanos, mas ele considera como se fosse também, né, catrumanos e tal, e chama os catrumanos do Urucuia e tal. Pois é, interessante isso que o Paulo estava falando da dona Mogiana, né? Que ele começa a falar assim, fazenda de uma dona Mogiana. Aí depois, Riobaldo falando com o narratário, ele fala, cabras dessa dona Mogiana, quer dizer, quer dizer, são... Capangas, né? Aí ele responde, tinham sido, mas com sua labuta de plantações. Então dá a entender que não eram realmente jagunços, né? Que eram homens... Trabalhadores. Sim. Trabalhadores. E aí, assim, para mim faz sentido essa coisa deles terem percebido que o grupo ali, olha, esse grupo vai em busca de uma vingança, ele está indo para outro caminho, não tem nada a ver com a gente. Ele fala em algum momento que nós somos das águas, não fala? Sim. Pois é. Então, assim, para mim faz sentido quando ele fala assim que as coisas demudaram mais nesse aspecto, sabe? Sim, o contexto muda todo, e aí eles não querem mais. E aí, claro, gastou o nosso entendimento, né? Gastou porque a gente entendia até aqui. Agora, com o panorama de fato tendo mudado, nós precisamos fazer outra coisa, né? Isso. Olha aí, quem botou o mapa aí? Legal. Paulo, é? Só pode, né? Caramba, um mapa misterioso. Paulo, você está sentindo? Ele está mostrando. Perfeito, perfeito. Peraí. Esse mapa é lindo, hein, Paulo? Então tem Arinos, aqui o Rio Urucuia, e aqui, Cambaúba, Das Cobras, Tamboril, Buriti Comprido, Urucuia, tá vendo? Todos esses lugares que ele fala, tá aqui, ó, tudo são córregos que desaguam no Rio Urucuia. O Rio Urucuia é esse aqui. Vem aqui e tal. Arinos fica na beira do Rio Urucuia, né? Sim. E aí estão todos esses, de onde ele fala que os estão todos aqui. E tem o Rio das Cobras aí, né? Quer dizer, já é ali, Pois é. Talvez Ele fala, Mogiana, nós né? somos... Não.
Não, o das cobras ele fala que é dos catumanos. Nossa, ó. Desses corvos, Buriti Comprido, Tamboril, Cambaúba, das Cobras, Barra da Vaca, Arinos. Então, é do local onde era o Rio São Marcos. O Rio São Marcos está bem mais para oeste, aqui à esquerda. A oeste aqui é à esquerda. Então, está bem... E para onde que Robaldo estava indo? Para o Liso do Sussuarão? Para o norte. Para o norte. Então, estava se Indo para afastando Bahia, mesmo. né? Subindo como se fosse para a Bahia ali, né? Isso. Entendi. Faz sentido. Que é o segredo dele, né? Vou sair do compartilhamento aqui. Ter um Paulo no grupo é outra coisa, não precisa imaginar. Olha! Só as surpresas gostosas aí, né, gente? E um mapa lindo, viu? O mapa esteticamente é lindo, esse mapa. Pô, incrível. Sandra, eu queria fazer uma pergunta, porque ele diz assim, ao descrever o Diodato, né? Ele diz assim, que ele tem uma doença, né? Cadê? Na pele. Está na página 346. Umas manchas, né? Umas manchas, né? Caju, branco. Caldo de caju. Aí o poderia Pode ser vitiligo, né? Pode ser o vitiligo, é? Assim, é o que dá para imaginar pela descrição que ele faz. O Guimarães, o Itezar, ele fala desse trecho também. Diz assim, o médico Guimarães Rosa teria diagnosticado vitiligo, uma dermatose caracterizada pela perda da pigmentação natural da pele que não apresenta perigo para algum para o doente, a não ser eventuais problemas psicológicos. Vocês veem como é que a minha mulher é boa de diagnóstico? Ela está na leitura, ela já deu a... Mas é o que dá para imaginar, porque isso é só a mancha, só a coloração, né? Ele não fala de sintomas, é só a questão da cor da mancha. Sim, então, mas... Ô, Paulo, e na pele é medicina, né? Pois é. Gente, aí... da pandemia. Exato. E com relação ao Diodato, vocês lembram que o Diodato Deodato era o nome original que o Guimarães tinha pensado para batizar o Rio Baldo, né? Deodato. Depois ele aparece como Diodato, era Deodato. Aí ele reaparece modificado como Diodato. Né? Ainda bem, Não né? era, não era Diodolfo? Hã? Não era Diodolfo? É o Diodolfo. Será, hein? Deixa eu ver. Nossa. Tô fazendo confusão. Eu acho que era Diodolfo. Diodolfo. Será, gente? Bom, então devo ter feito alguma confusão. Mas na minha cabeça era Diodato, mas enfim, né? Que Diodato significa votado a Deus, né? Ou dom de Deus. Então tem esse elemento aí do divinatório. Quase todos esses urucuianos, porque tem dois que são João, né? Sim. Dois que são João Tatu e o João. Isso. E deixa eu ver quem mais. 2, 5. Pronto, João Tatu. Estou lembrando de todos. Sim, tem o bispo também, né? Tem o bispo, que era um dos nomes, né? Um dos urucuianos e tal. Bom, agora eu acho que o Renato tinha levantado a mão, não tinha não, Renato? Você já tinha falado, eu não vi. Eu tinha, mas eu acho que era para colocar aquela questão lá do Antônio Conselheiro, se eu não me engano. Tá bom, tá certo. Não sei se eu abaixei a mão. Pronto. E falar também para a gente lembrar da gente escolher a próxima página aí para fazer o Black Post, cada um faz o seu, para ver o que vai sair. Sim, aquela tua proposta? Então, pega essa página aí onde a gente vai começar ano que vem,
e a gente faz em cima dela, cada um faz o seu Black Poetry, entendeu? E a gente vê o que vai sair, cada um vai ter uma, enfim, ou pelo menos alguma... Essa página que a gente vai ler ainda, é isso? É, que a gente vai ler. De repente, seja uma opção, não sei. É até legal que todo mundo vai estudar essa página. Tá, pode ser. Eu acho que como um desafio, né? Para quem queira fazer, que aí a gente faz e quando for no primeiro encontro do próximo ano, a gente apresenta, é isso? É, porque pode ser que apareçam coisas parecidas, pode ser que, entendeu? Acho que vai ser legal, assim, ó. Sim. Ou coisas diferentes também. É, né? justamente, mas é algo parecido, mas, entendeu? Usando as mesmas palavras, fazendo algo diferente, ou, enfim, acho que vai ser legal, vai ser interessante. Mas então é isso, pessoal. Feliz Natal. Pô, o Sandro já tá com a barbinha branca dele ali. Ano que vem já dá pra fazer o Papai Noel aí, hein? Dá sim, viu? Olha, gente, quem tá no Roda Viva hoje é o Milton Ratum. Olha que maravilha. Às 10 horas, né? 10 horas. Dá tempo. Então, gente, como a leitura foi também curta, né? Vamos encerrar um pouco mais cedo hoje. E vou dar atenção ao meu filho ali, que ele está precisando. A foto. E vamos bater a foto. Cadê? A foto. Vamos bater a foto. O nome, Sandra, eu estava olhando, é Deodolfo mesmo, tá? Como Deodolfo, né? Eu já ia conferir. Faltou pouco tempo. Sorriam. Peraí. Aí. Cadê o Renato? Espera aí, vou tirar outra. Aí. Hoje não estava em casa. Hoje não estou em casa. Estou sem o livro, só escutei aqui. Já foi? Gente, então, estamos encerrando. Foi um ano... Tudo de bom, pessoal. Até ano que vem, felicidade. Lembrando também que hoje é dia da família, tá, pessoal? Hoje é dia da família. Jingle Bell para todos. Tchau. Tchau.